Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Olá, muito bom dia. Estamos começando por aqui mais um programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você que nos assiste nesse momento pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. Opinião Agora 40UHF@gmail.com é o nosso MSN. Opinião Agora @p1noticias.com, o endereço de e-mail do programa. E a página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora, o nosso portal de notícias, www.p1noticias.com. Para você participar através dos nossos telefones, você liga a partir de agora 19 3302 0271. Já vou direto para as notícias das páginas principais dos jornais da nossa cidade, começando com Gazeta de Piracicaba, o nosso jornal parceiro. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Wilson Titz e também ao Lourenço Tayar, do jornal Gazeta de Piracicaba, que traz como matéria principal: Prefeitura investe em qualificação. A Secretaria do Trabalho e Renda está investindo 240 mil em convênio de qualificação profissional com o Senai, que vai beneficiar 236 trabalhadores. Está aí nossas congratulações ao secretário Sérgio Furtuoso, meu amigo Serginho, já começando a todo vapor e mostrando aí que quem quer trabalhar, trabalha, tá? Tá aí a foto do Serginho, meu amigo Serginho, quero mandar um grande abraço para o Sérgio Furtuoso, que já está com a corda toda aí, já buscando investimentos para os cursos de capacitação. Sérgio Furtuoso, que é o secretário municipal de Trabalho e Renda. E aí, olha, o cronograma e a escolaridade é pintor automotivo, eletricista instalador, operador de empilhadeira, almoxarife, assistente administrativo, assistente de departamento pessoal, costureiro de máquina reta e overlock, solda MAG, solda TIG, mecânico de manutenção de sistema multi-splice, operações básicas de ajustagem e salgadeiro. Tá aí, então, a nossa Secretaria de Trabalho e Renda já investindo em cursos para beneficiar os nossos munícipes, os nossos trabalhadores. Gostaria que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Meio Ambiente tomasse como exemplo o Sérgio Furtuoso, né, Secretaria de Trabalho e Renda, e também colocasse a mão na massa, porque está meio devagar as duas secretarias aí, né? E Trânsito e Transportes também. Mas o que mais está pegando ultimamente é a saúde e o meio ambiente, que realmente está deixando a desejar. O prefeito Gabriel Ferrato apostou aí nos secretários, mas por enquanto, prefeito, secretários está bem devagar, né? Tanto que daqui a pouco nós vamos falar aqui da saúde, daqui a pouco nós vamos falar do Jornal de Piracicaba, matéria de página principal, a área da saúde como está em Piracicaba. Edson Só tem hoje o seu primeiro desafio no 15, sob o comando de Edson Só. O 15 enfrenta o Ituano às 19h30 no estádio Dr. Novelli Júnior. Boa sorte, 15, né? Mas vamos lá, vamos ver se vai pelo menos trazer uma vitória, porque de empate e derrota nós já estamos cheios, cansados, tá? Papa Francisco defende a coesão da Igreja Católica. No jornal Tribuna Piracicabana, traz como título: Indústria retoma empregos e aponta ambiente favorável. Entusiasmado deve ser ao acumulado no ano estar em 0,46. As contratações para a safra devem suprir as perdas de postos de trabalho nos últimos 12 meses, com pelo menos 2.000 novas vagas, apontou Álvaro Vargas, diretor titular do Ciesp em Piracicaba. Mas ainda falta aí muito emprego, né? Bastante, nós vemos pela quantidade de currículos que não são enviados na Câmara de Vereadores. O emprego fica positivo em fevereiro e Ciesp espera por um bom em 2013. Nós esperamos, tá? Fala também da Centre, do investimento da Centre,
e também fala aqui da Pasca, que completa 25 anos de atividades na cidade de Piracicaba, Pastoral da Caridade. Parabéns aí a Pasca pelos 25 anos de atividades na cidade de Piracicaba. Vamos para o Jornal de Piracicaba. Com falta de vagas em hospitais, pacientes aguardam em macas. Pacientes aguardam em macas no corredor UPA, Dr. Fortunato Losso Neto, no bairro Piracicamirim. Vagas para internação em algum hospital de Piracicaba. O aposentado Francisco Soares, 76 anos, espera desde terça-feira em uma maca. Ele foi à unidade com fraqueza e evacuando sangue. Outro paciente, Aurelino Ferreira de Camargo, também está desde terça-feira aguardando para internação e posterior realização de angioplastia cerebral. A situação é crítica, é mais do que crítica. A situação de faltar vagas em hospitais é mais do que crítica. Sempre a desculpa vem de que o hospital regional vai resolver. Vamos ver se vai resolver, porque quando se diz regional, aí vai atender toda a região, né? Piracicaba e mais algumas cidades do interior. Então, será que realmente o hospital regional vai resolver? Precisava começar a resolver agora, né? Porque está morrendo gente aí e ninguém faz nada. Então, está aí a matéria de primeira página do Jornal de Piracicaba, falando sobre a falta de vagas nos hospitais. Lamentavelmente, a sede do 13 de maio é leiloada. Que pena, né? Lamentavelmente, a sede da Sociedade Beneficente 13 de maio foi leiloada judicialmente pela falta de pagamento de uma dívida com o INSS. Mostra aqui o Jornal de Piracicaba. O governo de São Paulo anuncia mega pacote a municípios um pacote de medidas para beneficiar municípios nas áreas de saúde, educação, transporte e outras. Saúde, educação, transporte e outras. Durante o evento, as prefeituras de Piracicaba e Rio das Pedras firmaram um convênio no programa de concessão de rodovias para que estradas vicinais recebam serviço de conservação e manutenção, sem qualquer custo para os municípios. O pacote é um total de R$2,5 milhões de reais, inclui anúncios em 10 diferentes áreas. Tá? TCE barra licitação para poda de árvores. O TCE determinou a suspensão da licitação número 2 de 2013 da Prefeitura de Piracicaba, que previa a contratação de empresas para execução de poda, limpeza e plantio de árvores em áreas públicas, entre outros serviços relacionados à SEDEMA. A Prefeitura encerrou o processo, que tinha abertura de envelopes prevista para anteontem. A decisão foi publicada na segunda-feira. Tá aí então, né? O que mais se fala na imprensa é da área da saúde e do SEDEMA. Mato Alto preocupa moradores do Eldorado 1. Problemas no bairro Eldorado 1 têm preocupado moradores na Avenida Rio das Pedras. O mato tomou conta da área de lazer do bairro. O local tem caminho de concreto para caminhadas, parquinho e academia ao ar livre, todos rodeados pelo mato. A situação da área de lazer piora com as chuvas de verão, que faz o mato crescer mais. O mato cresce mais, então, portanto, tem que aumentar mais aí a equipe que faz o corte, que faz a limpeza e o corte desses matos altos, tá bom? Antes de ir para tempo e temperatura, eu quero mostrar uma matéria. Ontem a produção do programa Opinião Agora estivemos na Câmara de Vereadores de Piracicaba, na sessão camarária, e lá nós tivemos uma entrevista do médico e vereador Ari de Camargo Pedroso Júnior, o doutor Ari Pedroso, que recentemente, algum tempo atrás, declarou, quando nós estávamos ainda no programa Espaço Persona, no Canal 5, o doutor Ari deu uma entrevista e deixou claro que ele, como médico, a iniciativa dele de ir para a área da saúde foi justamente porque, como médico, ele atendia de graça quando chegava na área da saúde. A dificuldade era grande em encontrar remédio, fazer exames e assim por diante. Então ele optou por ser vereador e realmente hoje, através da Câmara, ele sabe lá como andam a situação, como está a situação na área da saúde, que diga-se de passagem está precária ultimamente. Fica aqui o espaço aberto para essas pessoas que nós citamos aqui, o secretário de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, Trabalho e Renda, Secretaria de Transporte, possa vir aqui também falar à população piracicabana o porquê que a situação está neste caos. Tá? Então fica aberto o espaço aqui. Por isso que se chama Opinião Agora. Nós falamos e damos o direito de réplica e também de tréplica. Tá? Mas e se falando em Ari Pedroso, o Ari deu uma entrevista ontem, uma matéria que nós fizemos na Câmara, muito importante, que tenho certeza que agradou a muita gente. Vamos assistir a matéria. Doutor Ari Pedroso Júnior, médico e vereador em Piracicaba. Recentemente nós tivemos a honra de acompanhar uma matéria sua no jornal, onde o senhor faz inclusive uma declaração sobre a sua possível candidatura a prefeito de Piracicaba. O senhor pode falar um pouquinho
declaração dada a um órgão de imprensa escrito? Posso. Tudo bem, Marcelo. Veja só, eu acho que dos 23 vereadores da nossa cidade, se falar que tem algum que não pensa e que não gostaria de ser prefeito, eu acho difícil. Eu já estou no meu 5º mandato, essa última vez fui o vereador mais votado, as 2 últimas o 2º colocado, tivemos uma votação expressiva e acho que Piracicaba precisa de uma outra alternativa a não ser PSDB e PT. Eu acho que o PDT é um partido que está crescendo muito, na nossa região já fez diversas prefeituras e em Piracicaba tenho conversado com o Paulinho, tenho conversado com o Cristóvão. Em Piracicaba é uma cidade grande, uma cidade que tem um potencial para ser uma das maiores, já é, mas ainda ser uma das maiores cidades do estado de São Paulo. E o PDT tem muito interesse de fazer o prefeito na nossa cidade. Então, em conversas preliminares, eu acho que o PDT deve ter uma candidatura própria. Tem o nome do vereador Zé Luiz Ribeiro, tem o meu nome, o nome do vereador José Lopes, mas nesse primeiro momento, eu acho que o meu nome que nós estamos conversando um pouquinho mais sério, um pouquinho mais adiantado, porque a eleição de prefeito já começou dia 1º de janeiro. Então, eu acho que nós temos um grande tempo, uma grande estudos, conversar com a população, conversar com as alianças, para fazer algo forte e dar certo daqui 4 anos o nosso nome ser o de prefeito de Piracicaba. Doutor Ari, eu me recordo que numa entrevista que o senhor nos deu há uns 2 anos atrás, o senhor deixou inclusive esclarecido que, como médico, ele estaria fazendo, como sempre fez, com competente profissionalismo, sempre fez muito pelas pessoas mais carentes da cidade. O senhor optou por ser vereador justamente para poder ter o acesso mais fácil, porque o senhor cuidava como médico, ou cuida como médico, mas às vezes chegava lá no poder público e era barrado. Como prefeito, então, Piracicaba pode contar com o senhor para ir mais além do que hoje a área da saúde faz em Piracicaba, que, diga-se de passagem, não faz um trabalho perfeito? Eu acho que a grande coisa que Piracicaba ainda não conseguiu resolver é a saúde. Você vê que a maioria dos requerimentos, a maioria das reclamações, a maioria das indicações são relacionados com a saúde. A saúde pública de Piracicaba é uma saúde que eu considero até que boa, mas está muito longe do que a população merece. Piracicaba já teve prefeitos médicos, mas há muito tempo atrás, onde era uma cidade menor, a saúde se cuidava de um jeito mais fácil, e hoje, com a modernização da saúde, com a riqueza de diagnósticos que a gente tem, com a longevidade que a população brasileira está tendo, acho que a saúde é uma coisa prioritária. Hoje a gente vai ter, daqui a pouco, muito mais velhos do que tem hoje, e isso é uma questão de saúde. Eu acho que se você tiver um médico como prefeito, você pode ter certeza que a prioridade desse prefeito será a saúde, que por coincidência talvez seja a coisa que Piracicaba hoje está em último lugar aí dentro da nossa cidade. As reclamações, o que você ouve, a saúde é o que mais inspira cuidados. Então, nós vamos juntar as duas coisas. E principalmente, doutor Ari, por ser um médico, um prefeito médico como o senhor, que sempre se preocupou com a área mais pobre da cidade de Piracicaba e sempre se preocupou com o social, sempre fez o melhor de si. Agora, só para finalizar, essa sua possível candidatura seria o fim da era PSDB e PT, os partidos que se dizem os mais poderosos do Brasil? Então, não digo o fim da era, porque eu acho que Piracicaba tem pessoas inteligentes, grandes políticos do PT, grandes políticos do PSDB, fizeram administrações muito boas na nossa cidade, mas eu não digo o fim da era. Eu acho que para a gente se eleger prefeito, a gente vai ter que estar do lado ou do PSDB ou do PT nas possíveis coligações, porque ganhar uma eleição sozinho em Piracicaba é difícil. Então, você pode ter certeza que nesse trabalho de 3 anos, nós vamos estar conversando com esses partidos para tentar fazer com que a possível candidatura do vereador Ari tome corpo, tome força e a gente tenha um prefeito médico em Piracicaba. Está aí a declaração dada pelo médico e vereador doutor Ari de Camargo Pedroso Júnior, o qual tem uma grande consideração pelo Ari. Eu tenho essa consideração não só por ele como médico, como também vereador. Eu me lembro que quando minha mãe ficou muito ruim, muito doente,
ela passou pela mão de alguns médicos e depois ficou na mão de um médico que cuidava dela. Alegava que ela tinha um problema e, na realidade, o problema dela era outro. Quando veio parar nas mãos do Ari Pedroso, ele descobriu realmente, né, um câncer que destruía a minha mãe por dentro, mas era tarde demais. Mesmo assim, o Ari fez o que pôde, mas infelizmente nós perdemos a minha mãe. Então, médico é assim, tem o médico e o médico de verdade e o médico que acha que é médico, né, e não é. Mas eu tiro o chapéu para o Ari, como diz o meu amigo Raul Gil, e tenho certeza que se realmente essa possível candidatura do Ari Pedroso a prefeito de Piracicaba, e realmente ele for eleito, eu tenho certeza que como médico ele vai saber o que fazer na área de saúde. Como médico que é o Ari. E também como político, como parlamentar. Então fica aí essa matéria registrada para você que assistiu agora, né? O Ari deu essa entrevista recentemente no nosso parceiro jornal Gazeta de Piracicaba e ontem nós convidamos o Ari para fazer a declaração no programa, no Opinião Agora, e o Ari prontamente nos atendeu. Aí fica a pergunta, né? Seria mesmo o fim da era PSDB e PT, os partidos mais poderosos da nação brasileira? Vamos falar de tempo e temperatura. Temperatura hoje e o tempo hoje, sexta-feira, amanhã de sol, como você está vendo aí, as imagens belíssimas de Piracicaba. Eu me emociono quando eu vejo imagens de Piracicaba, porque eu amo a minha cidade, a cidade que eu nasci, né? A cidade que faz parte da minha vida. Então agora de manhã sol, com possíveis pancadas de chuva na parte da tarde e à noite deverá ser chuvosa. A temperatura mínima na marca dos 19 graus e a máxima dos 27 graus. A umidade relativa do ar em 66% a 95% e os raios ultravioletas moderado. Para sábado, amanhã de sol com pancadas de chuva também, à tarde sol com pancadas de chuva e à noite será chuvosa. A temperatura mínima para sábado, 20 graus, a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar 78% a 87% e os raios ultravioletas também moderado. Domingo, amanhã será de sol com pancadas de chuva e à tarde sol também com pancadas de chuva. À noite deverá ser chuvosa, a temperatura mínima na marca dos 19 graus e a máxima dos 28 graus. Umidade relativa do ar de 81% a 92% e os raios ultravioletas moderados. Essa fonte é do Clima Tempo. Nós vamos para os comerciais. Na volta eu tenho a honra aqui de conversar, fazendo um bate-papo, uma entrevista com Wagner Alexandre de Oliveira. O Wagner Oliveira, ou simplesmente Vagnão, como é carinhosamente conhecido, um dos diretores da emissora de rádio Estúdio FM de Saltinho. Eu volto já, não saia daí. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Apoio Prefeitura do Município de Piracicaba. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo. Olha, eu quero... ontem foi aniversário de um dos nossos colaboradores aqui da Rede Opinião, o Anderson Frigulha, e ele não falou nada, né? Ele ficou bem quieto na dele. Então, como nós descobrimos a posterior, e eu já tinha terminado o programa de ontem, então eu quero parabenizar o Anderson, embora ontem ele reuniu com os familiares e amigos lá no Sal e Grill, deu um belo de um jantar, e não convidou nós, mas faz parte, tá? Nós vamos, depois vou levar ele, nós vamos almoçar a qualquer hora aí, num restaurante também, mas ontem no Sal e Grill foi fechado só para a família e para os amigos mais íntimos. Então, parabéns ao Anderson Frigulha, felicidades, tá? Parabéns hoje, felicidades sempre.
O Anderson, que é um menino de ouro aqui dentro da TV, sempre presente com a gente, sempre nos auxiliando aqui. Olha, nós tivemos algumas reclamações, enquanto falávamos da área da saúde, através dos nossos endereços nas redes sociais, chegaram aqui para nós algumas reclamações, não foi uma só, sobre a falta daquela fita para medição de diabetes lá no CADME, tá? Pessoas que foram até lá, não tem fita para fazer a medição de diabetes. Além de não ter fita, os funcionários alegam que o que tem é para atender a área considerada de risco, que são crianças e idosos. Agora tem um detalhe, tem pessoas aí, seja de média, pequena ou grande idade, idade avançada, pessoas que precisam dessas fitas, precisam desses aparelhos, que tomam insulina e que esse aparelho é justamente para controlar a diabetes, ele precisa tomar insulina ou não. Na ausência desse aparelho, como citou aqui uma moradora e paciente, ela citou aqui, Marcelo Oliveira, eu estou tomando insulina, né, ao léu, sem saber como é que tá, porque não tem. Aí você vai na farmácia para medir e tem um valor cobrado. Esse valor cobrado todo dia, por menor que seja o valor aí de 4, 3, 5 reais, todo dia tem que ter o dinheiro ali para pagar. O senhor secretário de saúde, o senhor vai se mexer, vai fazer alguma coisa ou vai esperar, né, as coisas piorarem mais ainda do que estão? Tá difícil, né? Tá difícil. E lembrando que o secretário de saúde é médico, hein? É médico, tá? Então fica aqui a colocação, a reclamação dos nossos moradores. Que ódio, eu sei que você está me assistindo agora, que você me assiste todo dia. Leve esse caso ao Gabriel Ferrato, por favor, pelo menos essa situação que seja resolvida, porque tá difícil, gente. Tá difícil demais, tá? Quem tem convênio particular vai lá, paga, participa, né? Agora quem não tem, tem que se virar. Olha, lembrando que o SUS também é um convênio, é pago pelo nosso bolso, pelo bolso dos munícipes. No meu caso, por exemplo, que eu agradeço muito a Deus, eu pago um convênio particular, mas além do particular eu pago o SUS também, tá? E precisa resolver isso daí, senhor secretário de saúde. Então, meu amigo Chiodi, por favor, grande abraço a você, Chiodi, leve essa situação ao prefeito Gabriel Ferrato, para que ele cobre do secretário de saúde, tá? Que é médico também, para que ele possa pelo menos dar um parecer disso aqui, porque as reclamações que vieram, que nós, nesse meio tempo de intervalo, recebemos 6 reclamações dessa mesma situação, que está faltando aí a fita lá, tá? Então logo reponha, seja tudo colocado em dia, colocado em ordem, pode ligar para nós que nós vamos parabenizar e dizer que foi colocado em ordem, mas por enquanto a situação está calamitosa. Bom, eu converso agora, tenho a honra de conversar com Wagner Alexandre de Oliveira, cantor, compositor, locutor, apresentador, radialista, jornalista, dono de uma das mais belas vozes do rádio brasileiro, como dizem por aí os fãs e as fãs, e atualmente dirige, é um dos diretores da emissora de rádio Estúdio FM de Saltinho. Vagnão, como é carinhosamente conhecido, se me permite, Vagnão, chamá-lo de Vagnão, já que todo mundo o conhece como Vagnão, né? Seja bem-vindo ao programa Opinião Agora e à Rede Opinião de TV, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Marcelo, um bom dia para você, né? Um bom dia a todos os telespectadores aí da Opinião Agora. Para a gente também é uma satisfação imensa estarmos hoje aqui, né? Eu estar aqui participando. E a questão de Vagnão, todo mundo conhece como Vagnão. Todo mundo sabe que é Vagnão, realmente. Vagnão, nós sabemos e todo mundo comenta, várias pessoas, inclusive quando encontram comigo, né? Poxa, o Vagnão tem uma voz. Então vamos lá. A voz bela, a voz grave, a voz que realmente é de locutor, a pessoa já nasce com ela ou a pessoa tem que fazer exercício para adquirir uma voz hoje como é a sua? Eu acredito assim que nascer com ela no desenvolver, né, do ser humano é que a voz acho que vai tomando os caminhos aí. Esses caminhos que eu digo é o mistério de Deus, porque eu acho que todo mundo tem um caminho para trilhar e alguma coisa para se destacar no meio de todo mundo. E eu sou elogiado várias vezes por causa da voz e tal, mas eu acredito assim, até no tempo que eu estava em evidência na música, ouvia-se muitos mitos. Por exemplo, o Christian Ralph dizia que tomava água gelada, com pedra de gelo, né, para poder entrar no palco. Mas eu acredito assim que nós temos que ter cuidado sim com a saúde, né? Já tive cursos, até com fonoaudiólogo, a respeito de como cuidar bem da voz, manter a voz. Mas eu acho que se tem alguma coisa assim específica, não. Eu acredito que seja o dom de Deus mesmo. Legal.
Vagnão, antes de nós nós somos da voz, antes de nós darmos continuidade, falar um pouco de rádio, vamos falar da sua paixão pela música, né? Que isso vem desde criança. Desde criança. A música eu sempre digo e aprendi que a música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma. Então, sempre com com esse dom que Deus deu aí, comecei aos 8 anos de idade. O primeiro palco que eu participei na vida, que eu enfrentei, o primeiro palco foi no Salão Nobre da Unimep. Tive a honra com o falecido professor e ex-vereador Euclides Buzeto, que na época lecionava no colégio que eu estudava, e até hoje, então, mandar um abraço até para o Vitor Peixe, né, que nós participamos de uma campanha que ele ia fazer um transplante de fígado, não me recordo se é nos Estados Unidos, o país exato que ele foi. Mas eu participei junto nesse evento, arrecadando fundos, para que esse menino fosse fazer esse transplante. Foi a primeira vez que eu acho que eu pisei num palco na minha vida. Mas comecei lá atrás, até então eu quero mandar um abraço para o titio Luiz. É isso que eu ia perguntar, se você tem um padrinho de rádio. Para o titio Luiz, que comecei lá atrás, nos programas dele, ele dava o espaço para louros na época, né? E eu tive o privilégio de participar com ele. Muito bem. E você poderia, por exemplo, hoje dizer que o seu padrinho foi o titio Luiz de rádio ou não? Ou tem alguém que te apadrinhou que... eu lembro que quando eu comecei na rádio, né, eu comecei na Rádio Alvorada e eu fui levado pelo Wagner não para a rádio. Na época o diretor da concessão da emissora era o Carlos Eduardo Gaiato, qual quero mandar um grande abraço. O Wagner já tinha um programa lá e depois eu cheguei e apresentei um programa também, lembro até hoje, chamado Coração Sertanejo. E então eu posso dizer que eu fui levado pelo Wagner, apresentado pelo Wagner e apadrinhado pelo Gaiato, que me deu chance na rádio, e hoje estamos aqui na TV também. Você tem alguém que te deu essa chance? Então, na realidade, o titio Luiz foi na música ali, foi, né? Uma escada. Uma escada. Mas eu no rádio mesmo, quem me fez o convite para estar no rádio, quero mandar um grande abraço a ele, foi o Rico Veneno. Rico Veneno. Grande amigo, um grande amigo, sempre tivemos uma boa amizade. E numa das ocasiões ele pegou e me convidou. Vamos lá, vamos ver o que dá, vamos ver o que a gente ajeita para você entrar no rádio. Aí não parei. Aí vim a extinta Rádio Alvorada, né? Fiz participações na difusora e hoje me encontro na Estúdio FM lá em Saltinho. Você teve dupla sertaneja, você gravou 3 CDs. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para poder se apresentar, cantar, gravar os CDs? E como vemos hoje, nós temos muitas duplas na cidade de Piracicaba que também já gravaram CDs, já gravaram DVDs, mas que canta somente em Piracicaba ou na região. Por que essa dificuldade, Wagner, de não ir mais adiante? Então, eu gosto de citar nomes que eu acho que fez parte da minha vida e... Fique à vontade. E amanhã ou depois, se eu tiver que escrever um livro da minha história, e esses nomes vão estar presentes, eu acredito assim, o dom que Deus dá para a gente, nem todo, acho que todos eles não são para você transformar em dinheiro, que o dom que Deus dá é para alegrar a alma, né? Para trazer alegria entre as pessoas, que seja, vamos dizer assim, como disse, o que é a música. Mas a maior dificuldade numa dupla sertaneja hoje, eu acho, né? É por isso que até eu dei uma repensada a respeito de continuar a carreira profissionalmente na música, que hoje eu pego o meu instrumento, canto em qualquer lugar, a gente bate um papo, agrada com os amigos, com a família e tal. Mas a maior dificuldade para mim, eu ouvi de um homem, de um senhor, chamado-se Santo Pavanelli, né? Há 20 anos atrás. E a maior dificuldade, eu acredito que é essa. Ele me perguntou o que eu queria com a música, com o CD que eu estava gravando, que na época era o Long Play ainda, né? Discão. Aí, na época, ele perguntou para mim, eu logo imaginei ficar rico, milionário, ter um corpinho bonito, ser lindo, tal, cantando para todo mundo. E ele falou para mim, o que você acha que precisa então? Eu pensei nisso. E aí ele me corrigiu, ele falou, então eu vou te dizer uma coisa, para você chegar na fama, no sucesso e multiplicar o dinheiro, você precisa de 3 coisas.
E eu perguntei para ele qual seria. Ele falou: dinheiro a primeira, a segunda dinheiro e a terceira dinheiro. Então, eu acho que a maior dificuldade de uma dupla sertaneja, de um artista hoje que esteja querendo se lançar, exibir no mercado, é o dinheiro mesmo. Isso não é a solução de tudo, mas tem que ter o dinheiro para você chegar em qualquer patamar dentro da música sertaneja. E hoje que a coisa virou um comércio, nem letras como antigamente existia, já não existe mais. Hoje existem as quais a gente teve o privilégio de ouvir, e ainda as rádios, certas rádios executam aí. Mas a coisa virou comercial de um certo jeito. Ah, é antigo? Não, não é antigo não, mas a gente sabe que é qualidade. Muito bem. Vagnão, você começou como cantor, teve dupla, depois você partiu para a rádio, para a área da imprensa e da comunicação. E recentemente, ou melhor, alguns anos atrás já, você é um dos diretores da emissora Estúdio FM de Saltinho. Como se deu essa iniciativa de instalar ou de montar uma rádio? Então, isso daí, assim, foi uma coisa assim, até que meio que na brincadeira, né? Eu prestava serviço para uma empresa em Piracicaba e numa das convenções eu conheci um amigo, ao qual quero mandar um grande abraço para ele, né? O Plínio César, lá de Saltinho. E nessa conversa, ele disse para mim que ele teria uma vontade em montar uma rádio em Saltinho. E eu olhei para ele e falei: a dois, né? E o que precisa? Eu falei: precisa força de vontade e correr atrás. Então juntamos as coisas no determinado caminho, encontramos também o Marcinho Montebello, ao qual quero mandar um grande abraço para o Marcinho Montebello aí. E aí a gente montou uma associação, nós montamos uma associação, e dessa associação que nós conseguimos a concessão de uma rádio, que é a Estúdio FM, que é um projeto da Associação Cultural Comunitária Saltinhense. Muito bem, eu quero aproveitar e mandar um abraço também ao Plínio César, grande amigo Plínio César, Márcio Montebello, e incluir nessa galera sua, Vagnão, Cleiton Bariotto e Gu Bortolazzo, que pelo que nós vemos nas festas de Saltinho, nos eventos, são dois, é o braço direito e o braço esquerdo seu lá nas apresentações, né? Com certeza, mandar um abraço para o Cleiton aí, o Cleiton Bariotto e o Gustavo Bortolazzo, dois parceiros, dois amigos mesmo, que Deus colocou no meu caminho, e sempre peço a ele que não tire, que conserve e dê vida e saúde para a gente batalhar junto aí. Muito bem. Vagnão, a rádio que você hoje dirige é uma rádio comunitária, a rádio de Saltinho é uma comunitária FM. O que diferencia a rádio comunitária da rádio comercial? Então, na realidade é assim, a rádio comercial, ela é uma rádio comercial, né? Ela vive de propagandas, de comerciais, não tem limite para isso. E a rádio comunitária, ela é uma rádio que ela só pode angariar alguns fundos com apoio cultural, porque ela já é uma rádio sem fins lucrativos. Então nós temos lá o apoio cultural, por exemplo, na cidade existe o comércio local, então aos contribuintes, vamos dizer assim, as pessoas que apoiam a gente culturalmente, né? Então, apoiando a gente culturalmente, não tem valores diretos, assim, é X, é X, é X, não. Conforme a pessoa pode nos ajudar, né? Nos ajuda, e aí a gente vai alavancando a coisa aí. E a rádio, ela é instalada e ela tem também que ela precisa ter o apoio, no caso dos órgãos públicos, prefeitura, câmara e assim por diante, para que ela possa ser instalada no município. Na realidade, eu acho que em termos da prefeitura e desses órgãos, o que a gente tem que ter é o alvará, né? Mas nós temos a concessão da Anatel, né? Ok. Nós somos uma rádio legalizada, com a concessão e tudo, por 11 anos. Nós solicitamos à sua produção algumas fotos para que nós pudéssemos colocar, enquanto entrevistando o Vagnão, vamos ver algumas fotos que foram enviadas pela produção do Wagner Oliveira, e o Vagnão vai falar para nós um pouco sobre essas fotos, onde foram tiradas e como são. Vamos lá? Enquanto nós aguardamos aí o posicionamento das fotos, Vagnão, eu quero perguntar para você, hoje,
quais são as maiores dificuldades enfrentadas por uma emissora de rádio comunitária? A Porque sobrevivência. como ela não tem patrocínio, né? Ela tem que ter a sobrevivência. Na realidade, é a parte financeira mesmo. Eu acho que é uma das maiores dificuldades. Nós somos apoiados pelo Fórum das Rádios Comunitárias, né, em São Paulo, o qual até aqui em Santa Terezinha está correndo um trâmite, né, para legalizar não, para abrir, para ter uma concessão de uma rádio. E eu tenho a honra em dizer que o pontapé inicial disso também foi meu. Esse pessoal da associação, peguei ele, acompanhei, desloquei até o fórum das rádios, apresentei eles lá e o trâmite está aí já próximo para que saia uma rádio em Santa Terezinha. E tenho orgulho em dizer que eu fiz parte dessa junção também aí, que eu acho que é uma coisa muito ótima ali para a região de Santa Terezinha. Muito bem. Agora sim, nós vamos colocar as fotos, né? Tá aí as fotos, algumas fotos. Esse local em Saltinho, Wagner? Não, isso é Piracicaba. Piracicaba? Essa é a Avenida Presidente Vargas, o qual, desde o início da avenida, que existe essa avenida... Essa foto aí não precisa nem falar quem é, né? Você foi... tinha quanto de idade? Esse foi 8 anos aí. O violão era até quase maior que você, Wagner? De 7 para 8 anos, esse foi um violão que eu ganhei do meu pai, com muito sacrifício. Ele comprou em 3 pagamentos, eu lembro até hoje, do Oswaldo Porcebon, foi comprado esse violão aí. E aí eu só sinto na pele de ter desfeito desse violão. Se não era para mim estar com esse violão até hoje na minha mão aí guardado, né? Já na época já de Ray-Ban, já tinha uma mala tendência. desse pequeno. Uma tendência. No bom sentido, Wagner. A calça estava meio que pula brejo, né, mãe? E aí eu tenho como nós podemos observar, né? Sempre veio de família pobre e humilde, né? Uma dupla que eu tive, o Marcelo, qual quero mandar um grande abraço, o Marcelo Chiodi, né? Foi o Wagner e Marcelo, gravamos o disco, tivemos a honra, somos amigos do Daniel e fomos amigos do João Paulo. E esse é um registro que nós tivemos aí, porque na época a gente não tinha nem vontade João Paulo. Nem vontade de tirar foto com os artistas, não tinha nem vontade. Então por quê? Porque a gente convivia com eles. Hoje as pessoas veem o artista, correm para tirar foto. Até então eu tenho foto com o Zé Rico e tudo aí, a gente no mesmo show participando, né? Tem mais fotos, Lu? Não é como o Papagaio de Pirata, mas está aí um registro também com o João Paulo Daniel. Depois nós vamos... esse é meu pai. Olha o cabelo aí da época. Esse cabelo era baseado, como é que é? Ele era baseado em quem, hein, Wagner? Chitãozinho e Chororó, devia ser na época, né? Esse é o meu pai, né? Fotos que o pessoal selecionou aí. Para a gente poder estar mostrando. Na época ele devia ter acho que uns 19. O Nicolas já viu essa foto ou não? Já viu? Já deve ter visto. Vamos lá para a próxima, Lu. Tem mais? Pode falar. Tá. Essa foto. Acabou? É só ver essas fotos, Wagner? Então, eu acredito que sim. Essa foto é da Avenida Presidente Vargas, né? Que a princípio eu fui candidato a vereador também, né? Quero agradecer aí o nosso ex-prefeito Barjas Negre, que solicitei para ele essa lombada e tivemos o privilégio de ele atender um lugar que causou muitos acidentes com vítimas fatais. Desde quando existe essa avenida, o pessoal solicitava essa lombada e até então, no momento, não conseguia. E eu fui pessoalmente falar com o Barjas, ele atendeu o nosso pedido. Hoje essa lombada está lá prezando vidas. Muito bem. E pretende novamente disputar uma cadeira na Câmara ou não tem? Sim, com certeza. Até quero agradecer, quero aproveitar a oportunidade, né, e agradecer a todos os meus eleitores. Todos eles que eu acredito sim que foi um voto de confiança que eu recebi e tive uma votação de 993 votos na cidade de Piracicaba. E eu acredito que Piracicaba é uma cidade que tende a crescer e precisa de pessoas com mentes novas, né? De ver a dificuldade aí que está tendo em vários espaços e eu quero ser mais um para somar em atender face a face ao pessoal de Piracicaba, a comunidade aqui, a sociedade de Piracicaba. Isso então vou disputar a próxima eleição. Com a sua possível candidatura, né? Parabenizar
a todos os eleitos dessa vez, né? Sim. E que na próxima a gente possa estar junto aí. E agradecer a todos os eleitores meus de todos os cantos de Piracicaba. Ok, Vagnão, o que você diria hoje para as pessoas que pretendem ingressar na área de comunicação, principalmente o rádio? Sejam bem-vindos. A dificuldade é grande em todos os espaços, em todos os âmbitos aí a dificuldade é enorme, mas sejam bem-vindos. É uma arte, é um dom que a pessoa vai estar executando, e o rádio é uma coisa assim, primeiro chega a notícia do rádio. Pode ver que tem muitas pessoas que vão para o estádio assistir e vão com o rádio. Se você estiver assistindo televisão na sua casa e um rádio no ouvido, um jogo, por exemplo, você ouve o gol primeiro no rádio e depois sai na televisão. Então sejam bem-vindos em todas as áreas aí de comunicação. Muito bem. Bom, nós temos 6 minutos finais, vamos para um ping-pong rapidinho. Trabalho, o que significa para você? Trabalho, o homem tem que trabalhar, para tratar da sua família com o suor do seu próprio rosto. Primeiro Deus, segundo lugar o trabalho. Música. Música, Bruno Marrone gravou uma versão do Maná, Se Não Tivesse Ido. Medo. Medo. Tento controlar o medo, mas hoje, com Deus na frente, não tenho sentido tanto medo assim. Um livro que você leu e que te chamou a atenção? O Poder do Subconsciente. Uma frase, Vagnão. A ingratidão fecha a porta do segundo milagre. Família? Alicerce de tudo. Deus? Em primeiro lugar. Louvar principalmente, porque muitas pessoas pedem a Deus e agradecem a Deus, mas esteja isso, Deus é digno de louvor. O que agrada aos olhos de Deus é você dizer: Senhor, Tu és o Deus, o único Deus, o Deus de todas as coisas, além de Ti não há outro Deus. Isso é um louvor a Deus, e você dizendo esse louvor a Deus, aí você começa a pedir e depois você agradece. O que você colocaria no lixo hoje, Vagnão? A insensibilidade. Muito bem. E hoje, se você tivesse que mandar um recado a alguém, quem seria esse alguém? E qual seria esse recado? Um recado, sei, a minha família, dizer que eu sempre vou estar presente. Muito bem. Bom, eu quero agradecer... que Deus me dê vida e saúde. Sem dúvida, Vagnão. Eu quero agradecer a você pela sua presença aqui, parabenizar você pelo brilhante trabalho que você faz frente à emissora de rádio de Saltinho, a Estúdio FM. Também elogiar aqui, né, as atitudes que você tem dentro ali, junto à prefeitura, junto ao prefeito Grilo, qual quero mandar um grande abraço. Também quero mandar um grande abraço. Um grande amigo Grilo. Esteve conosco anteontem, o prefeito Grilo, né? E é um prefeitão lá em Saltinho, que sempre está abrindo as portas para que os eventos possam ser feitos em parceria com a Rádio Estúdio FM. Quero desejar a você toda a felicidade do mundo. Convidar agora também, se há um tempinho aí, sim, dia 18 e dia 19 de maio, aniversário de Saltinho, né? Já confirmado, no dia 18, Lourenço e Lorival, sim, né? E no sábado, Banda Arizona, e durante o dia, a partir das 3 da tarde, a Rádio Estúdio FM também tem os convidados aí que vai apresentar nesse evento aí. Ok. Seus agradecimentos finais? Agradeço a Deus, né, pela vida e saúde, que ontem, a hora que eu fui dormir, eu prostrei o meu joelho e pedi a Ele que desse vida e saúde para que eu pudesse estar aqui hoje junto com vocês. Agradecer a você, toda a equipe aí da Opinião Agora, né, da Rede Opinião, e já deixar o convite para vocês também fazerem uma visita junto com a gente lá na Rádio Estúdio FM. Com certeza, o convite está aceito. E por aqui eu termino o programa de hoje. Eu tive a honra aqui de conversar fazendo um bate-papo gostoso com o apresentador, vamos começar do início, cantor, compositor, locutor, apresentador, radialista, jornalista, dono de uma das mais belas vozes do rádio brasileiro, meu companheiro de imprensa, de profissão e o mais importante, o meu irmão, Wagner Oliveira. Vagnão. Nós ficamos por aqui, voltamos segunda-feira das 11 ao meio-dia ao vivo. Eu aguardo você até lá. Um excelente final de semana e olha, se tiver que beber,
beba com moderação. E se for passear, não deixe de dar uma passadinha na 39ª Festa do Milho de Tanquinho, porque está bom demais. Desde já registrar o meu abraço ao Ramon Urbano, presidente do Centro Rural de Tanquinho, e ao meu grande amigo, coordenador da festa, professor doutor Bertinho Bendassoli. Até segunda-feira. Eu fico por aqui. Até lá. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.